Os softwares de faturação desempenham um papel absolutamente central na implementação da faturação eletrónica ao automatizar a emissão e o envio de faturas digitais. Estes softwares integram-se com sistemas financeiros, trazendo maior eficiência, segurança e rastreabilidade às transações comerciais. À medida que as empresas começam a adotar a faturação eletrónica, os softwares têm um papel crucial na tão falada transformação digital, garantindo que as operações se tornem mais ágeis e conformes à legislação. O próximo painel é dedicado ao papel determinante, precisamente, dos softwares de faturação na transformação digital das empresas. Para isso, convido a juntarem-se a mim no palco o José Cardoso, Sales Manager da PHC, o José Carvalho, Product Manager da SAGE, e o Miguel Barbosa, General Manager da Sidor. Bom dia. Bom dia. Agora. Bom dia, sejam bem-vindos. José, vou começar por si, naturalmente, até porque está ao meu lado. De que forma é que se adotaram as exigências da faturação eletrónica no contexto nacional e, no fundo, quais é que têm sido os desafios e também os principais benefícios, naturalmente, identificados pelos vossos clientes? Muito bom dia, Rosa. Muito bom dia também a quem nos assiste. Bom dia aqui aos meus colegas de painel. Nós já temos uma parceria com a Sovos, anteriormente Safety, há mais de 15 anos, onde já trabalhávamos muitos nossos clientes, como médias empresas, pequenas empresas, com a necessidade de trabalhar com os grandes retalhistas. Por isso foi uma adoção muito natural da nossa parte e uma colaboração muito próxima que já temos com esta parceria. E os nossos clientes cada vez mais, principalmente aqueles que sentiam essa necessidade de integração dos dados via faturação eletrónica com as grandes entidades e entidades governamentais, começaram a fazê-lo naturalmente. Sentimos que, no entanto, muitos já começam a pedir-nos, fora a obrigação legal, que nós vimos aqui a PwC apresentar-nos de manhã, também a necessidade de muitos dos seus fornecedores e muitos dos seus clientes a exigirem, em parte, nós gostávamos que fossem muito mais do que aqueles que são hoje, mas também esta evolução e os seus clientes e os seus fornecedores a pedirem esta evolução para que consigam fazer a transição muito mais rápida e mais acelerada do que aquilo que está a acontecer. E nós vimos há cerca de 3 anos atrás, todos se lembram aqui, infelizmente ou felizmente, da pandemia, que veio acelerar muito a transição digital dos negócios e esta desmaterialização de que vamos falar também e vamos ver hoje, e sendo a fatura eletrónica um papel determinante para esta evolução. José Carvalho, faço-lhe precisamente a mesma pergunta. Bem, no contexto primeiro começar por agradecer os empresários das PMEs aqui presentes e o convite da Sovos por estar aqui. E relativamente à adoção da fatura eletrónica pelos softwares SaaS, eu gostaria de dividir isto em duas fases. Portanto, há uma faturação eletrónica mais tradicional, que as empresas PME adotaram mais rapidamente porque é mais fácil, que é a fatura eletrónica em PDF, porque normalmente as PMEs relacionam-se muitas vezes com outras PMEs e ainda não têm sistemas ou querem adotar sistemas para integrar faturas mais desmaterializadas, e por isso a fatura eletrónica PDF começou mais cedo, está mais popular, é mais fácil de adoção. No entanto, existem os mecanismos que temos que assegurar, nomeadamente a segurança da própria fatura eletrónica comunicada, e daí surgem as assinaturas qualificadas, as redes de transportes como a da Sovos, de forma que, em casos reais, a própria fatura não seja alterada quando chega ao destino. E já aconteceu, e é público, de hackers conseguirem entrar em sistemas e alterarem o nível que vai nas próprias faturas e, do outro lado, pagarem para o cliente errado ou para a conta bancária errada. Por outro lado, também, a fatura eletrónica em PDF também tem vantagens, por exemplo, na questão das notas de crédito, porque fiscalmente é obrigatório termos uma confirmação da recepção da nota de crédito pela outra entidade, de forma a podermos deduzir IVA. E com a faturação eletrónica em PDF conseguimos fazer isso. Há mecanismos que conseguem comprovar que o destinatário teve conhecimento da nota de crédito e, por isso, há aqui, de facto, vantagens para usar esta faturação eletrónica mais simplificada. Por outro lado, temos, então, a fatura eletrónica para a administração pública, que é a fatura, portanto, a fatura desmaterializada ou estruturada, com dados estruturados que permitem o tratamento automático para outras entidades. Portanto, as entidades públicas têm vantagens porque conseguem integrar nos seus sistemas de uma forma automática
esses documentos, qual foi a adaptação das PMEs que tiveram que alterar os seus sistemas para acrescentar aquela nova informação que as entidades públicas pedem, por exemplo, o número de contrato, o número do cabimento, mas fazendo esta parceria com a Sovos e criando um sistema de faturação muito simples de adotar, eu julgo que para as PMEs foi fácil de entrarem. E é efetivamente muito simples. Alguma adaptação, alguma informação que antes era colocada genericamente no documento, mas que agora é colocada noutros sítios. É simples, tem a desvantagem de ter algum custo, nomeadamente na transmissão da fatura à entidade pública. Miguel, de que forma, no fundo, é que se adaptaram às exigências da faturação eletrónica? Pegando agora nesta questão da simplicidade, isto é sempre uma questão de pontos de vista, não é? Do ponto de vista do implementador é fácil, do ponto de vista de quem adota pode não ser tão fácil, até porque acarreta custos. Portanto, é uma questão de ponto de vista. De que forma é que nós nos adaptamos? Nós contamos sempre com o parceiro, neste caso Safety, para nos indicar a forma como tem de ser feita a comunicação. E depois isto são dois pontos. É um extremo que está do nosso lado e é o extremo do cliente. E sendo bidirecional, nós temos de passar essa informação ao cliente e fazê-lo perceber quais é que são as vantagens que ele vai ter com a adoção desta tecnologia. E esse processo é fácil? Não. É talvez o processo mais difícil, porque mais fácil é desenvolver a ligação com a Safety e fazer a comunicação, mais difícil é explicar ao cliente quais é que são os benefícios que daí advêm. Que são muitos, não sei se é a próxima pergunta ou se posso já entrar por aí. Pode ir já por aí. Porque, e há pouco estava a comentar em off, que é a capacidade de automatização que a entrada de uma fatura eletrónica tem num sistema de informação é de tal forma grande que imediatamente gera uma quantidade de informação em todo o sistema, evitando o erro humano, evitando a quantidade de tempo que se está a fazer a produção ou a introdução de um determinado documento, imediatamente dispara para a componente da tesouraria, qual é que é o plano de tesouraria daquela fatura para aquele cliente, o apuramento do IVA, ou seja, é um pouco como há uma explosão de informação com a entrada de uma fatura eletrónica num sistema de informação que evita uma série de outros custos, e por isso é que há pouco, quando se falava, há o custo do investimento, mas também há o benefício da incorporação deste tipo de informação, que realmente é uma explosão de dados. Que feedback é que têm recebido dos vossos clientes? Porque este, de facto, é um ponto essencial e responde já a algumas das minhas questões da simplicidade e da facilidade da adoção do sistema. Bom, e pegando aqui no que o Miguel dizia ainda agora, é difícil, efetivamente, muitas vezes convencer o cliente à partida de quais é que são os ganhos efetivos que ele tem na introdução, tanto da aceitação como da emissão de faturas eletrónicas na empresa, ou até de pedidos de ordens dos seus clientes. Mas após semanas, meses de implementação, conseguem efetivamente perceber as grandes mais-valias que traz, e pegando novamente aqui no que o Miguel dizia, a questão da automatização, e nós estamos a ver hoje em dia o advento da inteligência artificial, e a qualidade dos dados, obviamente, o José também tocou aqui na questão das faturas em PDF, são perfeitamente válidas ao dia de hoje. Esperemos nós que não muito mais tempo, de 2026 ou 2025, se não houver aqui a prerrogativa legal, que elas deixem de o ser, é a questão de nós conseguimos ter os dados estruturados, uniformes, atualmente apenas para Portugal, mas como vemos a vontade da União Europeia de evoluir para todos os países. E isto acaba por ser, olhando para o futuro, os nossos clientes olhando para o futuro, perceber que o mercado europeu poderá estar muito mais aberto, muito mais facilitado em termos de tratamento e transação dos seus dados do que aquilo que é hoje, porque basta nós sairmos aqui por Vigo, Vilar Formoso, percebemos que as necessidades e a forma de transição dos dados é muito mais complexa. E nós vemos, e os nossos clientes veem, e é isso que nós advogamos também, temos aqui um futuro muito grande pela frente. Não sabemos se será comercialmente, será a nível do negócio que vai ser a locomotiva que vai levar isto para a frente, ou se ainda iremos ter o Estado a avançar de uma forma mais rápida e a implementar isto no B2B. Mas o feedback tem sido muito positivo, apesar de algumas resistências iniciais. É, porque existe a questão do investimento inicial, que muitas vezes é visto por parte das empresas como um investimento que poderá ser alto, face aqui a alguma adaptação que existe, mas depois percebem o real valor e é um feedback muito positivo. Mas é um investimento muito pesado, tendo em conta que estamos a falar agora para um contexto de micro, pequenas e médias empresas? Não, fruto da parceria que nós temos com a Solve Safety, e se calhar se olhássemos há 15 anos, poderíamos ter uma integração com a Sonai, trabalhando com os sistemas da safety e custar 10, 15 mil euros com alguma facilidade. Obviamente isso não é
comportável por muitas das pequenas empresas e das microempresas portuguesas. Mas esta integração que nós fizemos com a Safety consegue ter um custo muito mais controlado e que, se fizermos a comparação de imprimir papel e enviar papel, ter o custo administrativo é muito mais barato, muito mais barato. José Carvalho, qual é que é o feedback que efetivamente têm recebido dos vossos clientes? Temos tido um feedback misto. Misto? Sim, misto. Temos empresas que são muito resistentes à adoção, têm custos, e portanto logo que lhes falam custos é um não, e só se forem obrigadas legalmente. E temos outras que a adotam e que veem de facto vantagens reais. Afinal, hoje, com esta parceria, como o José indicou, com a Solve Safety, é muito mais económico. Antes, quando existiam faturação eletrónica, era por sistemas ADI, que era necessário fazer projetos de implementação e os custos eram bastante avultados, mas hoje em dia, com esta parceria com a Safety e com a plataforma que a Safety hoje proporciona, os custos são bastante mais diminuídos, também o processo de implementação muito mais rápido, e quem o adota vê claramente, passado algum tempo, vantagens económicas nesta adoção. Portanto, têm clientes que depois vos dizem, ainda bem que adotámos a faturação eletrónica. Miguel. Relativamente à parte do feedback, o feedback que eu tenho maioritariamente é a agilidade do processo. A capacidade que o cliente tem de saber que a fatura chegou ao destinatário numa situação quase imediata, comparando com uma incerteza quando enviava por correio, e os CTT que não nos ouçam, que não sabíamos se a fatura chegava, depois era preciso telefonar para lá. Chegou a fatura? Sim, receberam-na? Ok, então já lançaram a fatura em sistema? Portanto, tudo isto com a faturação eletrónica está obviado, ou seja, nós enviamos uma fatura com este tipo de tecnologia, a fatura está no destinatário, está lançada em sistema e imediatamente nós conseguimos perceber que, porque recebemos um feedback do sistema a dizer a fatura entrou, foi lançada e está contabilizada. Portanto, este é o grande feedback que eu tenho, é que realmente há uma agilidade no processo. E depois tem tudo a ver com clientes que adotam mais ou menos maior ou menor âmbito de comunicações eletrónicas. Nós temos clientes que têm a comunicação eletrónica colocada desde o momento inicial das encomendas e termina com a faturação. E todo este processo, fazendo por comunicação eletrónica, tem a chegada imediata ao destinatário e o processamento imediato por parte do destinatário. Uma vez que estamos aqui a falar com a Safety, até foi feita a apresentação logo no início por parte do Nuno, a Safety começou por trabalhar, ou por ser uma empresa dentro da Sonai. Nós temos clientes que trabalham há muitos anos com a Sonai e que desde o início implementaram tecnologia de comunicação eletrónica das encomendas, dos pedidos de encomenda, de maneira a que conseguissem imediatamente agilizar. E há pouco o José falava há mais de 15 anos que trabalham com a Safety. É exatamente isso. Nós há mais de 10 ou 12 anos que temos clientes a trabalhar com a Safety em comunicação eletrónica de dados. Portanto, o feedback é este, é a agilidade dos processos. José Cardoso, vantagens de apostar já, neste momento, na faturação eletrónica e não ter de esperar efetivamente pela questão da obrigatoriedade? Bom, isso, tal como eu falava há pouco, realmente acredito que as empresas, e face aos 8 adiamentos que já vimos, com a possibilidade de existirem mais algumas pela frente, poderão e deverão ser as locomotivas que levam realmente a questão da faturação eletrónica mais longe. Muito por aquilo que vos falava há pouco, que é a questão de nós conseguirmos, e como o Miguel dizia bem, eu rapidamente recebo uma ordem de compra, uma encomenda do meu cliente, conseguir validar este cliente tem plafond ou não tem plafond de crédito, eu posso vender a este cliente ou não posso vender a este cliente. Isto pode acontecer durante a noite. Eu não preciso ter uma assistente administrativa, uma pessoa da área financeira a fazer o lançamento dessa ordem de compra. Eu posso ter o meu sistema automaticamente, e os três que aqui estamos temos soluções perfeitas para fazer isso, o sistema a digerir a informação e a retirar toda a parte administrativa. Olhando depois na parte final, a parte da faturação, eu não preciso me preocupar em lançar a fatura, posso ter o sistema automaticamente com a encomenda a sair, a ser a fatura lançada, a ser enviada para o cliente, e em uma questão de segundos, com a SAG, com a SAP, o sistema do outro lado, o sistema do meu cliente receber essa informação, restar na contabilidade, restar o pagamento para daqui a 15, 30 dias, 60 dias, e eu garanto que a informação está do outro lado, não tive os custos administrativos, por isso, aquele custo que é cobrado pela transação eletrónica acaba por ser ínfimo na face e versa aquilo que o cliente pode ganhar. José Carvalho, com que argumento é que convenceria
um cliente que estivesse mais reticente em relação à adoção da faturação eletrónica antes, efetivamente, dela ser obrigatória em Portugal? Porque de facto vai ter ganhos de produtividade. Não só ganhos de produtividade, mas de segurança. Esta questão da fatura eletrónica permitir um tratamento automatizado permite ganhos de eficiência muito grandes. Não é preciso tantas tarefas administrativas, integração em sistemas, validação que o próprio conteúdo da fatura está correto, que a fatura está bom para pagamento. Todos esses processos são agilizados. O próprio conhecer quando que o cliente poderá pagar a fatura, ordens de pagamento. Portanto, tudo isso traz benefícios bastante grandes para a empresa. Principalmente também em cruzamento de informação, se aquilo que foi encomendado é de facto aquilo que foi entregue. E estes tratamentos, sendo automatizados pelos próprios sistemas de informação, traz vantagens económicas, sem dúvida, para as empresas. Miguel? Eu acho que há aqui uma situação que é, nós temos de falar com as pequenas e médias empresas na conta bancária. Quer antecipar a sua tesouraria, então faça a faturação eletrónica, porque a faturação eletrónica vai precisamente reduzir o tempo médio de recebimento, uma vez que todo o processo é muito mais ágil. Portanto, este é um dos principais argumentos. Adotem a faturação eletrónica porque realmente vai agilizar o processo de tesouraria e vai-vos permitir ter uma previsão de tesouraria mais correta. E, por outro lado, como é que eu convenceria? Isto vai acontecer. Mais tarde ou mais cedo isto vai acontecer. Antecipar é fazer as coisas com algum tempo e ter a capacidade de se adaptar ao longo do tempo. Se deixarmos para a última da hora, sabemos todos isto, e isto já nos aconteceu em vários aspectos da nossa vida, deixar para a última da hora, muitos clientes vão deixar para a última da hora, se calhar o implementador não vai ter capacidade para dar resposta a todos, portanto vai haver constrangimentos de desenvolvimento, de implementação, de suporte e de resposta. Portanto, fazer antecipadamente é garantir espaço para conseguir concretizar o projeto. Vocês já referiram de forma genérica a questão da segurança e, efetivamente, temos ouvido falar muito de roubo de dados, de alteração de dados. O que é que a faturação eletrónica garante que, por exemplo, o velhinho PDF não garante de todo? Bom, o que é que o PDF garante? Garante que ele pode ser alterado. Muito facilmente eu pego no computador, altero um PDF, altero um IBAN, altero o que eu quiser e posso, não sendo hacker, mas qualquer pessoa com conhecimentos suficientes, consegue direcionar um e-mail. E nós já tivemos casos de clientes PHC que isso aconteceu, pagaram grandes quantias em IBANs que não eram os corretos dos seus fornecedores. O que é que a faturação eletrónica nos garante? Garante esta segurança, a capacidade de não violar os dados que lá vão, e por isso uma segurança muito maior ao cliente. E ter a certeza que o destinatário, no caso o ERP, o software de gestão que está do outro lado, recebeu efetivamente os dados. A segurança aqui, José Carvalho, pode ser de facto um fator decisivo? Creio que sim. A segurança é um fator decisivo. Hoje em dia, neste mundo cibernético, cada vez há mais hackers, há mais roubos de dados, há mais tentativa de ganhar dinheiro com esta fraude informática. E a fatura eletrónica bem trazer vantagem nesta área, ao garantir que a fatura é enviada do ponto A ao ponto B sem qualquer alteração de dados. Hoje as empresas não estão muito, principalmente as PMEs, muito cientes desta realidade, mas vamos ver no futuro cada vez mais ataques informáticos, cada vez mais tentativa de roubos, de falsificação. Vejamos há pouco tempo o ataque que houve à Agência de Modernização Administrativa, à AMA, e isto pode acontecer aos nossos sistemas, à informação que nós enviamos. E por isso usar sistemas seguros de transmissão de dados, como aqueles que a plataforma da Sovos fornece, é uma vantagem para as empresas. O terceiro orador é sempre ingrato, porque eles já disseram quase tudo. Vou só dizer aqui uma particularidade que eu acho que ainda não se tocou, que é a possibilidade da faturação eletrónica abre um outro caminho, que é o arquivo digital, em que, por motivos de segurança, e hoje em dia a maior parte dos sistemas estão alojados em clouds que têm um conjunto de ferramentas e estratégias de segurança, o arquivo digital aumenta essa segurança, uma vez que a fatura passa a estar guardada nessa tal cloud, nesse tal alojamento seguro,
e ao mesmo tempo acessível a qualquer momento, ou seja, não há a possibilidade daquele documento desaparecer. Naturalmente estamos aqui depois também a falar a possibilidade de ter redundâncias e backups, etc. Mas em termos da segurança, a capacidade de fazer um arquivo digital é fundamental. E isto é um dos pontos principais. Vamos agora olhar sobretudo para o futuro. Como é que antevê a faturação eletrónica? Como é que ela vai evoluir no futuro, especialmente no contexto das estratégias ESG, que traduzido para português, Ambiente Social e Governação, das PME e da sua internacionalização, e que papel é que pode ter eventualmente a desempenhar na sua competitividade global? Bom, excelente questão. Isso é algo que nós ainda não vemos tanto em Portugal, começamos a ver muito lentamente, já vemos muitas empresas americanas e também algumas europeias cada vez mais preocupadas com a questão da sustentabilidade, e esse será certamente um critério que, eu diria, 3 a 5 anos, também começará a ser cada vez mais visto em Mas Portugal. ainda não há uma realidade em Portugal. Muito poucas empresas, tirando as grandes, obviamente, que já têm esses cuidados e a atenção à questão da sustentabilidade, e também porque traz muitos custos. E como o Miguel dizia bem, ter os arquivos em papéis durante 10 anos, que é a obrigatoriedade legal que nós temos em Portugal, tem um custo associado muito, muito grande, além de um custo ambiental também ele gigantesco. Por isso é que nós vemos que a questão da faturação eletrónica vai retirar toda esta necessidade do papel, toda esta facilidade de acesso, como o Miguel dizia muito bem, e a capacidade de nós termos os dados ainda mais seguros, com um custo bastante inferior ao que existe hoje, e essa para nós será uma das formas em que o arquivo, a questão da sustentabilidade e a preocupação que já se vê muito no indivíduo, mas se calhar não tanto nas empresas, face ao custo que para já ainda é para algumas incomportável ou não visto como um investimento necessário ou apenas como um custo, como o José falava e muito bem, às vezes tem que vir a obrigatoriedade legal para elas tomarem alguma ação, mas cada vez mais vemos essa preocupação. A 3 a 5 anos, até 2030, teremos aqui, muito provavelmente, a grande maioria das empresas atenta e a perceber que a faturação eletrónica vai ter que ser a via correta a escolher. Bem, olhando para o futuro e para esta temática toda da sustentabilidade, a comunidade europeia está muito focada em estabelecer normas para reduzir a pegada carbónica. E nesse sentido existem várias regras que ainda não são aplicáveis às PMEs, mas o serão no futuro, como as regras antidesflorestação, que por exemplo exigem que as matérias, os bens que provenham de madeira, que estejam, que exista uma traçabilidade onde é que aquela madeira proveio, e essa informação no futuro poderá vir na própria fatura eletrónica. São informações de dados que estão estruturados e que podem vir e ajudar a fazer esse tratamento automático. Outra é o mecanismo de carbónico, portanto, basicamente também é uma regra europeia que tenta impor mais taxas a produtos que sejam fabricados com bens como ferro ou outros bens que provenham de países que não tenham regras de sustentabilidade como tem a Europa e, portanto, é injusto para as empresas europeias que produzem esses bens com matérias-primas europeias. E também a fatura eletrónica vai para também ajudar a resolver essa parte desses dados, fazendo a traçabilidade de onde é que aqueles produtos vêm e de que país de origem, quais são os códigos para esses próprios produtos, para fazerem um reporte mais rápido por parte das empresas. Miguel. Além de tudo isto, o que eu acho é que isto vai trazer uma proximidade dos mercados. A capacidade que nós temos de faturar de forma eletrónica e essa fatura chegar a um mercado alemão, a um mercado francês, suíço, de forma automática e imediata, vai criar uma proximidade entre os mercados e as trocas comerciais. E isto, eu ainda não tive a oportunidade de dizer que trabalho em sistemas SAP, porque o nome da minha empresa não diz nada, mas em termos de SAP, o que nós encontramos a nível europeu, mundial, é sistemas de SAP a comunicarem entre sistemas de SAP, e a faturação eletrónica já a acontecer há muitos anos entre sistemas com estas duas tecnologias. E isto, parecendo que não, ou melhor, parecendo que sim, aproxima muitas empresas e agiliza muito estes processos. Portanto, futuramente, eu creio que o estabelecimento da faturação eletrónica no espaço comunitário europeu, no espaço económico europeu, é precisamente a capacidade de aproximar as empresas umas das outras e facilitar todo o processo. Agora, porque não quero que fique em desvantagem, tenho uma última pergunta, mas vou começar por si, Miguel. Que
No fundo, que recomendações é que daria às PME que ainda não aderiram ao incrível mundo da faturação eletrónica? A recomendação que eu faço é ainda há tempo a fazer. Há pouco dizíamos que a legislação ainda não foi aprovada. A experiência diz-nos que vai ser aprovada, porque é o que tem vindo a acontecer nos últimos anos. Portanto, isto vai acontecer, o adiamento mais uma vez. Portanto, as empresas têm mais um ano para pensar realmente que isto é o passo que têm de dar. Este é o passo que têm de dar. Este é o passo que faz sentido para conseguirem ter os seus processos automatizados e conseguirem pensar noutras áreas da empresa, noutro crescimento de outras áreas da empresa. Porque fazer o mesmo que já se faz há não sei quantos anos de lançamento de faturas manuais, isto é estarmos a entrar em contrassenso com uma série de outras tecnologias que adotámos. Portanto, esta gestão da mudança é fundamental, isto está mesmo a acontecer e a recomendação que eu faço é antecipem-se, façam isto o mais cedo possível, porque vão ter benefícios muito mais cedo do que aquilo que pensam. Mesmo uma microempresa que Mesmo uma microempresa. provavelmente vai ter alguma dificuldade a implementar um sistema destes? Há pouco falava-se na questão dos custos. Eu acho que tudo isto tem de ser relativizado. Uma microempresa, podemos pensar que uma microempresa tem 4 ou 5 pessoas e que fatura 300 ou 400 mil euros. Também há benefícios nestas empresas. Nós temos clientes com 2 utilizadores, com 150, 200 mil euros de faturação e têm benefícios com a faturação eletrónica. Porque não precisam, se calhar, que aquelas 2 ou 3 pessoas que trabalham na empresa, que se dediquem tempo a fazer a introdução de faturas. E conseguem se dedicar a fazer negócio, a fazer promoção do negócio, a procurar novos clientes, a fazer outro tipo de atividades, não aquelas repetitivas. Portanto, sim, até para as microempresas eu considero que é um passo que tem de ser dado. José Cardoso, recomendações e conselhos. José Carvalho. José Carvalho, peço desculpa. José Cardoso é o meu companheiro aqui, logo o primeiro. Peço imensa desculpa por esta troca, até porque tem o primeiro nome, mas não tem apelidos iguais. O que vemos, porque é que as empresas portuguesas devem se antecipar na faturação eletrónica? No primeiro painel da PwC, eles falaram desta tal diretiva VIDA, portanto, que é uma reforma à diretiva do IVA. A diretiva do IVA está quase a fazer 20 anos, já está obsoleta, e a Comunidade Europeia quer modernizar todo o sistema europeu, principalmente para evitar a fraude, e nesse contexto alguns países europeus anteciparam-se. Por exemplo, França e Espanha anteciparam-se a que a diretiva entre em vigor e obrigam a que as transações entre empresas, business to business, obrigatoriamente seja por via eletrónica. Qual é o nosso principal parceiro económico na Europa? Espanha, que está aqui ao lado. Portanto, eles no próximo ano terão obrigatoriamente de adotar a fatura eletrónica. Por isso, mais tarde ou mais cedo, as empresas em Portugal, se fizerem transações com estes países europeus, eles vão exigir que sejam emitidas a fatura por via eletrónica e, por isso, quanto mais cedo as empresas se modernizarem e adoptarem estas plataformas, menos impactos terão nos seus negócios no futuro. E agora sim, José Cardoso. Boa. Terminando, eu acho que nós, empresas de software de gestão, produtores de ERP, tanto PHC como Sage e SAP, aqui representada pela Siler, temos um trabalho muito grande em demonstrar aquilo que eu dizia inicialmente, que é a vantagem para o cliente, a vantagem que lhes traz, muito antes da questão da obrigação legal. Inclusive, pegando aqui no tema do Miguel, eu acho que não tem um ano para pensar, tem um ano para agir. 2025 será o ano da ação, porque já vimos aqui 8 adiamentos, se calhar vamos ao 9º, mas acreditamos realmente que 2026 vai ser o ano em que esta obrigatoriedade vai entrar e as empresas têm um ano para começar a implementar. E muito provavelmente, quanto menor a empresa, se falarmos de uma micro de 1 a 2 pessoas, ganha muito mais do que poderá ganhar uma empresa que atualmente já tem 50, 60. Porque as 2 pessoas que lá estão fazem tudo, e se elas conseguirem poupar 1, 2, 3 horas por semana ao lançamento de faturas para os seus clientes e ao registro de faturas dos seus fornecedores, com certeza conseguirão aproveitar muito melhor o seu tempo e ter uma muito maior rentabilidade, porque são 2 ou 3 horas de processos rotineiros, processos que não trazem um valor acrescentado à empresa e com um custo, se calhar, muito simbólico para a empresa, e eles conseguem automatizar, por exemplo, com os serviços da Safety. Muito obrigada aos três, foi um gosto.